Olá a todos! Este conteúdo se refere ao módulo de avaliador 2020. Meu nome é Marcela e eu atuo na área técnica da FNQ, na coordenação do Prêmio Melhores em Gestão. Este módulo corresponde à terceira e última etapa da trilha de capacitação da banca avaliadora da FNQ e é destinado aos interessados em atuar como avaliadores, avaliadores líderes e orientadores do Melhores em Gestão Ciclo 2020. Quem faz a FNQ? A fundação ela é formada por núcleos colaborativos. Esses núcleos são compostos por voluntários, filiados, acadêmicos que auxiliam a fundação na criação de conteúdos, inclusive o próprio modelo de excelência da gestão, o MEG, é revisado, e atualizado por esses núcleos. Nós temos os colaboradores internos da FNQ, as organizações filiadas, os parceiros estaduais e internacionais. No caso dos parceiros estaduais, são aqueles que atuam nos estados com o MEG, em outras réguas de avaliação, e também os parceiros internacionais, que atuam com modelos similares. Os especialistas e voluntários. Os especialistas são aqueles que atuam em nossos projetos e os voluntários atuam fortemente, principalmente no processo de premiação do Melhores em Gestão. Os conselheiros e diretores que formam a governança da FNQ e as organizações públicas e privadas. O processo de reconhecimento da FNQ existe desde 1992. A fundação foi criada com o objetivo de administrá-lo, no caso, o Prêmio Nacional da Qualidade, e ele foi reformulado em 2014 e passou por algumas mudanças. E em 2017, houve uma nova atualização que deu origem ao Melhores em Gestão. Ao longo desses 28 anos de história do PNQ e do Melhores em Gestão, nós tivemos diversas grandes empresas reconhecidas. Aqui são alguns exemplos delas, como a Brasal Refrigerantes, a Embraer, Eletrobras, Volvo Caminhões, diversas grandes organizações já passaram e foram reconhecidas no processo de premiação da FNQ. Bom, agora falando um pouco especificamente do processo do Melhores em Gestão. Então, o que é o processo do Melhores em Gestão? Ele é um processo de avaliação e reconhecimento, que é realizado em ciclos anuais e que visa divulgar uma lista com distinção às organizações que são tidas como referência em gestão para excelência no Brasil. De uma forma geral, a organização que se candidata a este reconhecimento, ela passa por uma análise aprofundada da sua gestão, que é realizada por avaliadores que são capacitados pela fundação e guiados pelos seus princípios de conduta ética. O Melhores em Gestão é o único reconhecimento no Brasil que olha a gestão como um todo. Com a avaliação por meio do MEG 21, ele incorpora questões ligadas à integridade, adaptabilidade, perenidade e gestão para transformação. Ele é robusto e mais inclusivo a empresas de todos os portes e natureza. Então, qualquer empresa pode participar, de diferentes setores e portes podem participar desse processo. E ele possibilita a organização reconhecida visibilidade. E por que participar? Porque é um processo de mão dupla, Você ganha um diagnóstico preciso e detalhado que vai orientar o avanço da sua organização e o Brasil ganha os exemplos e referências de que precisa daquelas empresas que são consideradas classe mundial. Como acontece o processo de designação da banca avaliadora? Bom, nós temos a trilha da banca avaliadora, como eu mencionei. Então, para estar apto a se candidatar à banca avaliadora do Melhores em Gestão, o interessado tem que realizar essa trilha de capacitação da FNQ, que é composta por 3 etapas. 2 cursos de forma presenciais, que é o modelo de excelência da gestão e o instrumento de avaliação, ambos na 21ª edição, e um à distância, que é o módulo de avaliador, este módulo agora que nós estamos realizando. Aqueles candidatos que já realizaram a trilha da banca avaliadora na 21ª edição
tendo ou não atuado nos ciclos anteriores do Melhores em Gestão, que foram de 2017 a 2019, vão precisar somente realizar este módulo de avaliador para atualização. Como acontece a seleção da banca avaliadora? Então, quais são os requisitos para o candidato ser designado a atuar na banca avaliadora do Melhores em Gestão? É a aprovação no curso Instrumento de Avaliação, considerando o desempenho em aula. Então, tem um exercício prático que é aplicado nesse curso e a nota desse exercício é considerada. A avaliação do cadastro de candidato avaliador, que deve ser preenchido no portal da FNQ. Um bom desempenho na banca avaliadora de anos anteriores, no caso daqueles avaliadores que já atuaram em ciclos anteriores. O perfil das organizações candidatas ao reconhecimento e seus respectivos ramos de atuação versus o perfil dos candidatos a avaliador. Então, nós procuramos sempre designar, né, pessoas que tenham conhecimento no setor da candidata que vai ser avaliada. Também a questão da logística, que é a distribuição das candidatas e dos candidatos a avaliador. Nós também avaliamos essas questões logísticas para minimizar os custos para a candidata. Qual é a composição da banca avaliadora? Nós temos um orientador técnico para as bancas avaliadoras, um avaliador líder e entre 1 e 3 avaliadores, dependendo do porte e da complexidade da organização. Então, a banca sempre será formada por um avaliador líder e até 3 avaliadores e um orientador técnico, sendo que o orientador ele não é exclusivo para cada banca, ele pode orientar até 4 bancas avaliadoras durante o ciclo. Bom, o cadastro de avaliador, como eu mencionei, é um dos requisitos para se atuar no ciclo de 2020. Este é o link direto para preenchimento do cadastro, este que está na tela. E no portal da FNQ, vocês encontram também, dentro aqui do menu O que fazemos, na parte de reconhecimento, avaliadores melhores em gestão, vocês podem acessar o cadastro para avaliador. Tá? O prazo para preenchimento do cadastro de avaliador é até o dia 30 de agosto, que é o prazo que nós estamos estimando que as candidatas já estejam terminando as candidaturas e a gente já precise realizar a designação das bancas. E por que ser um avaliador do Melhores em Gestão? Bom, atuar como avaliador do processo do Melhores em Gestão traz inúmeros benefícios ao participante. O primeiro deles é o autodesenvolvimento, por meio do processo de avaliação de um sistema de gestão organizacional. Né? Então, os avaliadores aqui têm a possibilidade de ter contato com um sistema de gestão de grandes empresas, de empresas que são realmente referência. Reconhecimento e valorização profissional, o aprendizado e troca de experiências com os demais avaliadores, que também trazem grandes bagagens aí de suas empresas, desenvolvimento da capacidade gerencial e o exercício da cidadania, participando de uma atividade voluntária. Qual é o papel do avaliador? Ele deve realizar o processo de avaliação da candidata de acordo com as diretrizes da FNQ, cumprir o Código de Conduta Ética da FNQ e seguir as recomendações do avaliador líder e cumprir os prazos estabelecidos tanto pela FNQ como pelo avaliador líder. As atividades do avaliador durante o ciclo. Bom, uma delas é seguir as recomendações do avaliador líder e cumprir os prazos estabelecidos por ele e pela FNQ. Avaliar criticamente as informações que são disponibilizadas pela candidata durante a candidatura, ou seja, a autoavaliação da gestão, o perfil, os indicadores e as evidências. Elaborar o mapeamento do perfil como exercício de aprendizado. Realizar o planejamento da visita, acrescentando ao checklist de visita pontos de verificação adicionais. Realizar em conjunto com a candidata a logística da visita. Tá? Então, a candidata interage diretamente com os avaliadores para realizar essa logística. Elaborar a apresentação para a reunião de encerramento da visita, aqui em conjunto com os demais avaliadores e com o avaliador líder, de acordo com o padrão enviado pela FNQ, e acompanhar a apresentação do avaliador líder na candidata.
alimentar a pontuação final da organização após a visita no sistema, com base no nível de maturidade identificado para cada questão. Essa atividade de alimentar a pontuação ela pode ser feita conforme os fundamentos e temas para os quais o líder o designou, ou então pode ser feito de forma conjunta, né, pela banca avaliadora, no término da visita. Elaborar os comentários para os fundamentos de gestão para excelência, de acordo com a designação de fundamentos ou temas feita pelo avaliador líder. Agora eu vou falar sobre as atividades do avaliador líder. Ele deve conduzir a banca avaliadora, atuando como coaching durante o processo, avaliar criticamente, assim como os demais avaliadores, as informações que foram disponibilizadas pela candidata durante o processo de candidatura, que são a autoavaliação, perfil, indicadores e evidências, elaborar a versão final do mapa do perfil com base nos exercícios que foram realizados pelos outros avaliadores, compartilhando essa versão final com a equipe. Ele deve distribuir os fundamentos ou temas de responsabilidade de cada avaliador para verificação durante a visita, definir a agenda da visita, validando-a com a candidata e posteriormente compartilhando com toda a equipe antes da visita, realizar o planejamento da visita, acrescentando ao checklist de visita pontos de verificação adicionais, repassar à equipe as orientações relativas à visita, como, por exemplo, a forma de abordagem, o planejamento, o cumprimento dos horários, vestimenta, política de reembolso da candidata, entre outros aspectos. Realizar também, em conjunto com a candidata, o planejamento logístico da visita, sendo responsável por garantir o cumprimento dos prazos pelos avaliadores para este planejamento. Então, ele deve garantir que todos os formulários dos avaliadores sejam enviados aí dentro do prazo para a candidata. Realizar a abertura da visita em nome da FNQ e conduzir o processo de visita com a equipe. Discutir e validar com a candidata durante a visita os pesos dos itens dos fundamentos sugeridos pela organização para avaliação e, caso haja alguma alteração, informar a FNQ. O avaliador líder consegue fazer essa alteração diretamente no SAG, né, dos pesos, caso haja alguma mudança nos pesos da avaliação, porém a gente pede que a fundação seja informada neste caso. Elaborar em conjunto com a equipe de visita, elaborar em conjunto com a equipe de avaliadores a apresentação para a reunião de encerramento da visita, de acordo com o padrão enviado pela FNQ, e conduzir essa apresentação na candidata. Alimentar e validar a pontuação final da organização após a visita no sistema, com base no nível de maturidade identificado para cada questão, lembrando que o responsável por revisar a pontuação final, né, preenchida pelos demais avaliadores e validar isso no sistema é o avaliador líder. Elaborar os comentários por fundamento da gestão para excelência, os quais devem ser objetivos e direcionados ao problema da organização, além de conter elementos da gestão para transformação, assim como redigir o sumário executivo. Realizar os ajustes indicados pelo orientador durante o processo de revisão do DMG, e fazer a versão final deste documento, de acordo com o modelo definido pela FNQ. Aqui só uma observação, todos os arquivos do processo podem ser encontrados neste link, tá? Então, todos os documentos, manuais, nota técnica, todos os documentos usados durante o processo pelos avaliadores se encontram neste link aqui que está embaixo, tá? Continuando as atividades do avaliador líder. Então, após a visita, ele deve emitir o parecer com informações relevantes que impactem no reconhecimento e encaminhá-lo à FNQ, que vai utilizar essas informações como um documento de apoio para decidir sobre um possível reconhecimento, caso a candidata obtenha a pontuação mínima para isso. Tá? Esse parecer, ele já traz algumas, que é o parecer sobre o reconhecimento, ele já traz questões pré-definidas pela fundação. Tá? Elaborar a apresentação para a reunião de juízes, no caso da candidata ter atingido a pontuação mínima para um possível reconhecimento, então a fundação vai avisar o avaliador líder e solicitar essa apresentação, caso a candidata
obtém a pontuação mínima para o reconhecimento, e conduzir essa apresentação no dia da reunião de juízes. Tá? A data e a forma de apresentação, se será presencial ou à distância, de forma virtual, serão confirmadas posteriormente. Identificar junto com os avaliadores, se for o caso, e apresentar para a FNQ as boas práticas que foram identificadas durante a visita. As atividades do orientador é analisar as informações disponibilizadas pela organização durante a candidatura, da mesma forma que os demais avaliadores, esclarecer as dúvidas técnicas da banca avaliadora durante o processo de avaliação, especialmente durante o período de visita, que estejam relacionadas ao MEG e a interpretações relacionadas ao instrumento de avaliação. Aqui, nesse caso, dúvidas sobre o processo, né, que não sejam técnicas, podem ser direcionadas diretamente à equipe do Melhores em Gestão. Revisar o DMG, avaliando a coerência entre a pontuação atribuída e os comentários, assim como se foram seguidas as orientações e a formatação definida pela FNQ para o DMG. Podem ser realizadas 2 ou mais rodadas de revisão, desde que sejam cumpridos os prazos que foram estabelecidos junto à FNQ. Agora eu vou detalhar um pouco mais o processo de avaliação, etapa por etapa, para que vocês possam compreender aí cada fase. Bom, o processo começa com o preenchimento da autoavaliação da gestão pela organização. Essa autoavaliação ela é gratuita e disponibilizada no portal da FNQ por meio do SAGE. Preenchida a autoavaliação, a organização ela recebe uma devolutiva automática do sistema, mostrando a pontuação com base nas respostas que ela forneceu. E o sistema já avisa que ela pode fazer o envio de documentos de elegibilidade para iniciar o processo de candidatura ao Melhores em Gestão. Então, a organização faz esse envio de documentos de elegibilidade, que são documentos legais obrigatórios, e essa etapa ainda é gratuita. Nós tínhamos aqui, até o ciclo de 2019, a cobrança de uma taxa de inscrição, que nós retiramos nessa etapa. A fundação realiza a análise da elegibilidade, né, a análise desses documentos, de acordo com os requisitos de elegibilidade que constam no regulamento do prêmio. Sendo considerada elegível, a organização realiza o envio de informações complementares para a candidatura, né, que são as evidências, os indicadores e o preenchimento do perfil. E aqui ela efetiva o pagamento da taxa única de candidatura, que agora é cobrada conforme o porte da organização. Finalizado todo o processo de candidatura pela organização, a fundação realiza a designação de avaliadores. Como mencionado, são de 2 a 4 avaliadores, de acordo com o porte e complexidade da organização. É realizado o planejamento da visita, né? Esse planejamento ele envolve as questões logísticas e a definição da agenda da visita. Na sequência, ocorre a realização da visita em loco, com duração de 2 a 4 dias, conforme o porte e a complexidade da organização. É feito o preenchimento da avaliação final, pós-visita, no sistema, no SAGE, e posteriormente o envio do diagnóstico de maturidade da gestão para a candidata. Esse DMG ele tem um formato já definido, né, que consta no próprio SAGE, e é uma devolutiva que contém sumário executivo, gráficos da organização e comentários de pontos fortes e oportunidades para melhoria. Com base na pontuação final e no desempenho de todas as organizações, a FNQ define uma faixa de corte, ou seja, uma pontuação mínima para o reconhecimento, e a banca de juízes define a lista de reconhecidas do ciclo. Após a definição da lista de reconhecidas, acontece a divulgação das ganhadoras, e isso ocorre em um encontro sem custo para as reconhecidas. O formato é definido pela FNQ, e nesse encontro ocorre a entrega de um reconhecimento simbólico, no caso, um troféu para as organizações ganhadoras. Bom, alguns aspectos importantes. Todo o processo de avaliação é realizado via software SAGE, tá? Que é disponível no portal da FNQ. Isso tanto
por parte das candidatas quanto pelos avaliadores. A candidata, então, preenche a autoavaliação e as informações complementares para a candidatura via software SAGE. Todas as organizações são visitadas, então todas as candidatas obrigatoriamente passam pelo processo de visita. Existe uma interação entre os avaliadores desde o início do processo, que a gente acha importante para esclarecimento de dúvidas e alinhamento. Existe a interação com a candidata também já a partir da análise prévia, isso pode acontecer sempre com o intermédio da FNQ, né, mas isso também já antecipa algumas dúvidas aí para a visita. A flexibilização do cronograma de avaliação. Então, desde o ciclo de 2019, nós não estamos utilizando mais um cronograma fixo. Agora, a organização ela pode escolher o melhor período para realizar a avaliação, né, principalmente a questão da visita, né, os dias de visita, sendo viável a sua participação ao longo do ano. É claro, existe ainda uma data limite para o término das avaliações no final do ano, para que seja possível a gente selecionar aí as candidatas vencedoras do ciclo. Candidatas de outros processos de reconhecimento da FNQ. No ciclo de 2019, nós já tivemos aí a participação de empresas que eram candidatas do Prêmio Abrad, né? E caso venha a acontecer aí a participação de candidatas de outros processos de reconhecimento da FNQ, as empresas deverão cumprir requisitos adicionais não contemplados no processo original. Não é realizada uma segunda visita de avaliação, sendo considerada a pontuação obtida no processo correspondente. E os avaliadores devem verificar os pontos de verificação comuns, que constam no checklist de visita do Melhores em Gestão, e preencher os documentos complementares para a banca de juízes. Em relação aos prazos, então, para preenchimento da autoavaliação da gestão, não existe um prazo específico, nem para o envio de documentos de elegibilidade. A partir do momento que a empresa envia os documentos de elegibilidade, a FNQ tem 5 dias úteis para fazer a análise da elegibilidade. E sendo considerada elegível, a organização deve realizar o envio de informações complementares para a candidatura e o pagamento da taxa de candidatura. Para essa etapa, ela tem um prazo de 30 dias após a devolução da elegibilidade. Tendo finalizado a candidatura, a FNQ realiza a designação da banca avaliadora e nós temos 10 dias úteis após a entrega das informações complementares para designar a banca avaliadora. Designada a banca, é iniciada a etapa de análise prévia e planejamento da visita junto às candidatas pelos avaliadores. Isso deve acontecer em até 20 dias após a designação. A visita às instalações das candidatas, ela tem uma duração de 2 a 4 dias e a data limite é 13 de novembro, então a organização, ao escolher o período de visita, a data limite para que ela aconteça é 13 de novembro. O preenchimento da pontuação final deve acontecer 10 dias após o encerramento da visita, considerando aí a data limite de 13 de novembro, a data limite seria 23 de novembro, mas sempre aqui deve ser considerado 10 dias após a data de encerramento da visita. Então, 23 de novembro é somente para aquelas empresas que passaram pela visita na semana de 9 a 13 de novembro, tá? Entrega do DMG às candidatas, 20 dias após a visita. Então, o prazo final, considerando a data limite aí de 13 de novembro, é 4 de dezembro. A definição e validação das organizações reconhecidas acontece entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021, com data limite de 29 de janeiro de 2021, e o encontro de divulgação do reconhecimento acontecerá em março de 2021. Sempre que inicia seu processo, né, de avaliação, a FNQ envia já para o avaliador líder uma estimativa aí dos prazos, considerando a data escolhida pela visita para a candidata, né? Porque esses prazos, principalmente referentes à pontuação final, à entrega do DMG, estão diretamente relacionados à data escolhida e de término da visita. Em relação à elegibilidade, né? Quais são as restrições gerais que constam no regulamento do prêmio? Nós temos restrições, né, a organizações, não são elegíveis organizações com instalações da unidade avaliada fora do Brasil,
pois não é possível avaliá-la em suas principais funções dentro do território nacional, que tenham menos de 3 anos de existência, ou seja, com data de constituição posterior a 1º de janeiro de 2017, com irregularidade fiscal. E no caso de unidades autônomas, elas devem ser facilmente distinguidas de sua corporação ou holding ou demais unidades. Por exemplo, ter um CNPJ diferente. São elegíveis organizações nacionais ou multinacionais, sociedades de economia mista, abertas ou não, limitadas ou com outras formas legais, inclusive as unidades autônomas de uma organização maior. Bom, em relação às etapas do processo, o processo começa com a análise prévia pela banca avaliadora. Então, nessa etapa, a banca avaliadora deverá analisar a documentação que foi disponibilizada pela candidata durante a candidatura, durante a inscrição, que é a autoavaliação, o perfil, os indicadores e as evidências, além de elaborar o mapeamento do perfil. Uma observação importante: a solicitação de outras evidências ou informações que se fizerem necessárias, além das já solicitadas na candidatura, pode ser realizada pelo avaliador líder quando ele fizer contato com o representante da organização para iniciar a validação da agenda e os acertos da logística. Muitas vezes acontece do avaliador líder da banca verificar que sentir falta de indicadores, que a candidata não informou, ou até mesmo de evidências, e é importante nesse momento, já na análise prévia, fazer esse contato com a candidata para confirmar se realmente, de fato, elas não têm aqueles indicadores, se não tem aquela evidência, porque às vezes foi um erro de entendimento da candidata e com isso vocês conseguem aí antecipar informações, e otimizar a visita. Tá? Então, esse contato pode ser feito sempre por e-mail, copiando a fundação. Se precisar também fazer contato telefônico, se já tiver tido um contato inicial, não tem problema, é só informar a fundação. Tá? Feita a análise prévia, começa o planejamento da visita. No planejamento da visita, todos os avaliadores deverão acrescentar ao checklist de visita, que contém os pontos de verificação comuns, os demais pontos observados durante a análise prévia e que devem ser verificados durante a visita. Definir a agenda entre a candidata e o avaliador líder e definir a logística entre a candidata e os avaliadores. Bom, a visita ela ocorre de 2 a 4 dias em loco, mais um dia para consenso pós-visita. Tá? Então, existe um 5º dia, no caso de visitas com 4 dias, onde a banca deverá ficar no hotel para realizar esse consenso pós-visita. Durante a visita, as atividades são realizar as entrevistas, conforme a designação de fundamentos e temas realizada pelo avaliador líder, preencher a pontuação final via sistema, conforme designação de fundamentos e temas, com validação do avaliador líder. E o processo de reembolso de despesas acontecerá entre candidato e avaliadores, seguindo as diretrizes da FNQ. A gente tem aqui um documento de orientações gerais disponível naquela página que eu indiquei para vocês, onde ficam os documentos para os avaliadores, e lá vem todas as diretrizes e regras para reembolso. Bom, agora nós vamos mostrar um pouco o SAGE, o Sistema de Avaliação da Gestão para Excelência, que é utilizado no processo de avaliação do Melhores em Gestão. O acesso ao SAGE acontece com o login e senha do usuário do portal da FNQ. Então, essa é a tela inicial do SAGE, Você, como informado, vocês entram com o cadastro da própria FNQ, login e senha da própria cadastro do portal. Esse é o modelo da tela da tabela de avaliação. Então, aqui para cada fundamento tem um pequeno descritivo do fundamento. Aí vem o tema com o descritivo do ciclo PDCL, de cada etapa do ciclo PDCL. E na sequência, vem a avaliação, as questões, cada questão aqui para que seja sinalizada o nível de maturidade, seja sinalizado o nível de maturidade, e seja contabilizada a pontuação. Então, ao passar o mouse em cima de cada uma das opções dos níveis de maturidade, são exibidas as descrições de cada um, considerando as etapas do PDCL. Então, passando o mouse aqui em cada etapa em cada nível de maturidade,
ele traz o descritivo conforme o instrumento de avaliação. Aqui à esquerda contém a autoavaliação da candidata. Então, qual foi para cada etapa, né, do PDCL é indicado o que a candidata colocou como nível de maturidade em sua autoavaliação. Então, vocês conseguem visualizar sempre aqui nesse campo à esquerda. E aí o avaliador vai sinalizando, né, o nível de maturidade correspondente para cada questão. Nessa tela, então, quando o SAGE ele possibilita, né, a visualizar quem foi o avaliador que fez a indicação de cada nível de maturidade, tá? Então, cada marcação vem acompanhada do nome do avaliador. Com isso, o avaliador líder consegue ter um controle de quem foi o avaliador que fez aquela sinalização, aquela marcação no sistema, tá? Por isso que a gente também pede aí que haja uma distribuição de fundamentos e temas, né, para que um único avaliador fique responsável por determinados fundamentos e temas e não tenham dois avaliadores fazendo as mesmas marcações. Mas ainda que aconteça de um avaliador é, marcar, né, sobrepor a marcação de outro, o sistema ele vai registrar quem foi o último que fez aquela alteração. Na mesma tela da tabela de avaliação, né, na sequência, o avaliador tem um campo que possibilita registrar a justificativa da pontuação, né, e isso vai servir aí de auxílio para que, posteriormente, quando ele for refinar os comentários do DMG, ele se lembre exatamente o porquê daquela pontuação, tá? E existe o campo específico aqui para o comentário do DMG, e o que for registrado aqui por todos os avaliadores, depois é exportado para o DMG em Word, que é feita a exportação pelo avaliador líder. Aqui também continuando a tela da tabela de avaliação, né, conforme o avaliador vai sinalizando lá, indicando os níveis de maturidade, o sistema traz automaticamente a pontuação, faz o cálculo automático e vai registrando aqui as pontuações, tá? Então, na parte de cima, ele traz sempre o resumo da pontuação da candidata para aquele tema, né, e fundamento, e embaixo a pontuação da banca avaliadora. Nesse exemplo aqui, para efeito de cálculo, foi considerada a ponderação de 20 pontos para esse tema, tá? E aqui sempre tem o botão de salvar, né, para que seja salva as marcações feitas, e próximo para passar para a página seguinte. Aqui é a tela do perfil da organização, então os avaliadores têm acesso às informações do perfil, tá? E para isso para visualizar, ele deve clicar nos ícones de cada tópico para verificar o que a organização preencheu em cada tópico do perfil. Existe uma opção dentro do SAGE chamada relatório perfil, e ele é gerado em formato PDF, e ele traz para o avaliador também todas as informações que foram inseridas em formato texto, tá? E o que tiver arquivo anexado, de fato, o avaliador precisa entrar aí em cada item para poder baixar os arquivos que foram anexados pela candidata em formato PDF. Em relação à tabela de resultados, né, então a candidata vai informar os seus indicadores estratégicos e operacionais, ela faz o preenchimento de planilhas, né, então o modelo de planilha a ser preenchida, né, enviado pela FNQ, ela baixa pelo SAGE, preenche os indicadores de cada grupo de resultados e depois faz o upload no sistema. O avaliador, os avaliadores da banca conseguem exportar esse relatório em Excel, né, e esse relatório traz o resumo de todos os indicadores preenchidos pela candidata para cada grupo de resultados. Os indicadores devem ser analisados junto às demais informações que forem disponibilizados pela candidata durante a candidatura. Aqui é um modelo da tabela de resultados, né, que as organizações preenchem, tá? Elas vêm nesse formato para as organizações preencherem. Ela tem já alguns indicadores sugeridos que a organização pode preencher ou não, né? Se ela
tiver aquele indicador, fizer uso dele, e posteriormente ela pode acrescentar outros indicadores nessa planilha. Bom, as evidências, elas são solicitadas para as organizações por tema da gestão, e para todas elas, as organizações têm que fazer upload de arquivos. Então, para todas as evidências, o avaliador vai acessar, né, para cada evidência, um arquivo em formato PDF, onde a organização fez aí, respondeu cada evidência solicitada. Aqui é um modelo de mapeamento do perfil, né, o modelo do documento que nós utilizamos, está disponível lá na página dos avaliadores, como eu informei, e todos os avaliadores devem tentar fazer o preenchimento desse mapa do perfil como um exercício de aprendizado, sendo que o avaliador líder irá validar e disponibilizar a versão final para que vocês possam ter de forma alinhada aí o entendimento sobre o modelo de negócio da organização candidata. Em relação ao planejamento da visita, ao checklist que é utilizado, como informado anteriormente, todos os avaliadores vão fazer o planejamento da visita, acrescentando ao checklist de visita, que traz aspectos relevantes e que são pontos de verificação comuns, né, a serem verificados por todas as organizações. Então, ele deve acrescentar esses pontos de verificação comuns, pontos de verificação adicionais, que foram observados durante a análise dos documentos da candidata. Todos realizam essa atividade, né? Sendo que cada avaliador vai fazer isso para cada fundamento ou tema para o qual foi designado pelo líder. No entanto, a gente sempre enfatiza que todos os avaliadores deverão ler e analisar as informações da candidata de forma completa, por mais que ele fique para realizar essa atividade somente para os fundamentos ou temas para os quais foi designado. Uma questão importante é que o avaliador líder deve verificar se as questões solicitadas no documento parecer sobre o reconhecimento constam no checklist de visita, como, por exemplo, a ocorrência de acidentes fatais nos últimos 3 anos com colaboradores próprios e terceiros, o histórico, incluindo a descrição das circunstâncias dos acidentes. Essa medida ela visa garantir que os aspectos considerados pelos juízes para o reconhecimento possam ser verificados durante a visita. Esse aspecto é muito importante, né? A questão de acidentes fatais vem sendo muito solicitada e acompanhada aí de perto pelos juízes, então a gente pede para dar uma atenção especial para esses pontos que constam no parecer sobre o reconhecimento. Se vocês acharem, né, acho que o avaliador líder deve avaliar se questões relacionadas ao que ao parecer sobre o reconhecimento devem ser inseridas no checklist para que possa garantir que essas informações solicitadas pelos juízes serão respondidas, tá? Durante a reunião de juízes. Aqui é só um exemplo, né, das questões que o próprio checklist de visita compõe, né, os pontos de verificação padrão. A esse checklist que é apresentado no software SAGE, os avaliadores irão acrescentar outras questões a serem feitas para a candidata durante a visita. Bom, em relação à visita, o objetivo principal é confirmar as informações disponibilizadas pela candidata por meio do preenchimento da avaliação, envio de indicadores e evidências. Então, é realmente, né, confirmar tudo aquilo que a candidata transmitiu durante a candidatura, verificar se tem informações a mais, né, que talvez elas não tenham sido transmitidas, né, durante o processo de candidatura, fazer uma validação disso. Em relação à abertura da visita, o avaliador líder deverá se apresentar, né, e apresentar a equipe de visita representando institucionalmente a FNQ, quando esta não estiver presente, né? Então, realizar aí a abertura em nome da FNQ. É necessário realizar um alinhamento diário, tá? Então, diariamente, os avaliadores devem se reunir no hotel para avaliar e alinhar o que foi verificado durante as entrevistas do dia. Se ainda tiverem dúvidas, o avaliador líder deve informar isso à candidata e permitir que ela faça uma nova explanação, claro, sempre verificando aí a questão da disponibilidade da agenda da visita. E, além disso, durante o alinhamento diário, né, dos avaliadores no hotel, devem já ser extraídos os principais pontos fortes e oportunidades de melhoria que serão apresentados na reunião de encerramento.
Lembrando que a reunião de encerramento não traz nenhuma menção relativa à pontuação, somente os principais pontos fortes e oportunidades de melhoria identificados durante a visita. Um aspecto importante também é que o avaliador líder deve validar os pesos da pontuação, né, durante a visita, quando ele vai ter a oportunidade de discuti-lo com a candidata. Como informado anteriormente, se tiver alguma necessidade de alteração, ele pode fazer essa alteração no SAG, a gente só pede também para avisar a equipe do Melhores em Gestão sobre essa alteração. Sobre a reunião de encerramento, né, ela é uma reunião curta, com uma duração prevista de 40 minutos, deve ser bem objetiva, então a gente pede que sejam feitos 2 comentários por fundamento e para resultados, tá? Existe um modelo padrão que é enviado pela FNQ para os avaliadores para que vocês utilizem esse modelo e nós pedimos que ele não seja alterado para que seja possível seguir aí o tempo e o objetivo da reunião de encerramento. Sobre a elaboração do DMG, o DMG ele começa com um sumário executivo, e esse sumário executivo ele deve ser uma breve descrição de no máximo 2 páginas sobre a forma como a candidata se organiza, assim como se estrutura para a tomada de decisão, e esse sumário executivo ele não deve estar estruturado em fundamentos ou temas. O que deve ser comentado? O que deve conter esse sumário executivo? As principais características, cenários ou estratégias do mercado ou do setor que possam impactar a organização, considerando as suas estratégias e os seus processos, as principais estratégias da organização, os processos principais da cadeia de valor, ou seja, que impactam os resultados, e quaisquer aspectos relevantes para a organização envolvendo o MEG que possam impactar o seu desempenho de maneira significativa. No sumário executivo, deve ser focado, né, deve-se dar foco nos pontos de melhoria mais relevantes para a organização, explicando de uma forma clara como a manutenção desses pontos fortes e a eliminação ou a mitigação das lacunas podem gerar valor para a organização. Não precisam ser comentados todos os aspectos, se não existirem elementos que tragam riscos ou os diferenciem. Desde o ciclo de 2019, nós não usamos mais os eixos potencializadores e fragilizadores no sumário executivo. No entanto, eles podem estar presentes no conteúdo do sumário executivo, mas não no formato de eixos, de tópicos, como texto descritivo mesmo. Os comentários eles devem ser elaborados por fundamento da gestão para excelência. Não existe necessidade de se comentar todos os temas ou questões do instrumento de avaliação. A banca avaliadora deve comentar somente aquilo que é relevante para a organização. E relevante no sentido de alavancar a maturidade da sua gestão, considerando os aspectos da transformação, conforme o posicionamento da FNQ, que tem impacto significativo para o negócio, melhorar sua atuação, posicionamento no mercado, aprimorar o desempenho estratégico dos processos e eliminar ou mitigar os riscos do seu negócio. Podem ser feitos comentários de ponto forte, oportunidade para melhoria e mistos, né? Então, a gente só pede aí uma atenção especial para os comentários mistos, para que eles fiquem bem elaborados, porque dependendo do nível de maturidade da organização, nem sempre ela entende muito bem. Todas as oportunidades para melhoria devem obrigatoriamente começar com o verbo no infinitivo, indicando uma ação. Para todos os comentários de oportunidades para melhoria, deve-se indicar o problema ou a lacuna, bem como as razões potenciais ou impactos nos resultados e no negócio que a não correção pode ocasionar. Os processos inovadores ou em nível de excelência, que podem ser utilizados como referência para outras organizações, devem estar presentes nos comentários do DMG e devem ser indicados para a comunidade de boas práticas, que é o preenchimento das fichas de boas práticas. Aqui nós temos alguns exemplos de comentários corretos, adequados, né? Então, no fundamento, pensamento sistêmico. O processo de definição do modelo de gestão da XPT está em desenvolvimento como desdobramento da batalhas. Dar continuidade e aperfeiçoar o processo de construção, formalização do modelo de gestão, estabelecendo as premissas que balizarão sua construção, consolidando a integração dos diversos elementos existentes,
plano estratégico, políticas e cadeia de valor, dentre outros, com os devidos controles, pois a falta dessa integração dificulta o entendimento das relações entre os diferentes elementos da gestão, costumes, valores, processos, ferramentas e sistemas que orientam a gestão, assim como a capacidade de predizer o impacto nas modificações desses elementos e no alcance das principais estratégias: eficiência de ativos, custo de capital e otimização de custos operacional. Outro exemplo: estruturar sistema de medição do desempenho, considerando os indicadores estratégicos do contrato de gestão, os requisitos das partes interessadas, que ainda carecem de definição, assim como os indicadores relacionados aos processos da cadeia de valor, que também necessitam de estruturação. Observado que os resultados estratégicos e de processos apresentados no fundamento geração de valor contém incoerência ou desalinhamento, não permitindo que a análise seja feita considerando as relações de causa e efeito, e, em consequência, muitas das ações tomadas não têm levado de fato à melhoria desses resultados, o que tem levado ao baixo êxito na consecução das estratégias da empresa e no atendimento dos compromissos assumidos com as partes interessadas. Em relação ao julgamento e às formas de reconhecimento. Então, após o término das visitas, a equipe do Melhores em Gestão receberá as pontuações finais de todas as organizações e, com base no desempenho, definirá uma faixa de corte, que é a pontuação mínima para o reconhecimento. E as organizações que obtiverem essa pontuação final mínima serão elegíveis ao reconhecimento para compor a lista das melhores em gestão e passarão pela decisão da banca de juízes. Durante a reunião de juízes, são analisadas informações como pontuações, homogeneidade de atendimento aos fundamentos e ausência de fatos sobre a organização que possam comprometer o processo de reconhecimento, tais como práticas desabonadoras, fatos que atentem contra a idoneidade e lisura da organização, fatos que representem negligência com as partes interessadas, riscos que afetem a continuidade do negócio e ocorrência de acidentes fatais ou graves com colaboradores próprios e de terceiros, histórico dos últimos 3 anos. Esses fatos, que podem comprometer o reconhecimento, todos eles constam no parecer sobre o reconhecimento. Nem todos eles, como dito anteriormente, vão estar em formato de perguntas diretas no checklist de visita. O avaliador líder pode acrescentar alguns aspectos para investigar essas questões durante a visita. Tá? E isso é muito importante de que seja verificado mesmo durante a visita e que qualquer identificação que a banca faça nesse sentido, qualquer percepção nesse sentido, que isso seja relatado no documento do parecer sobre o reconhecimento. Isso porque tais fatos podem ser critérios excludentes ou de rebaixamento da categoria de reconhecimento, de acordo com a análise dos juízes. Então, os avaliadores líderes, eles participarão da reunião de juízes do ciclo de 2020, conduzindo a apresentação das candidatas. Como dito, a gente ainda não tem a data, nós vamos confirmar posteriormente, possivelmente em janeiro de 2021, e o formato da apresentação, se será à distância ou presencial. A lista do Melhores em Gestão apresentará 3 categorias de reconhecimento, sendo elas ouro, prata e bronze, contemplando todas as organizações selecionadas para a lista, e cada categoria trará o nome das reconhecidas em ordem alfabética. Sobre a divulgação do reconhecimento, então as organizações que forem ganhadoras aí do Melhores em Gestão serão convidadas para participar de uma solenidade organizada pela FNQ, na qual será realizado o anúncio do reconhecimento. Somente neste encontro serão revelados os reconhecimentos ouro, prata e bronze. Elas saberão que serão reconhecidas, mas a categoria de reconhecimento elas só terão conhecimento no encontro. O formato e o local serão definidos e informados oportunamente pela FNQ. Agora eu vou repassar algumas orientações técnicas específicas da avaliação. Primeiramente, alguns aspectos gerais relacionados ao próprio instrumento de avaliação.
Bom, o Guia de Referência da Gestão para Excelência não é o instrumento de avaliação. O Guia de Referência contém 59 processos, já o instrumento de avaliação conta com 117 questões, as quais se referem aos 59 processos do guia, ou seja, todos os processos do guia de referência estão presentes no instrumento de avaliação. O que não está presente são os exemplos do que cada processo pode considerar. Não existe qualquer orientação de que a candidata tenha um processo específico para cada uma das 117 questões do instrumento de avaliação. Um processo pode atender a várias questões do IA. Tudo o que consta no instrumento de avaliação é aplicável para qualquer organização. As questões do instrumento de avaliação não deverão ser analisadas uma a uma. Na identificação do conjunto de processos que a organização possui, o avaliador deverá entender esse conjunto, verificando a pertinência ou não da solicitação de padrões específicos para cada questão do instrumento de avaliação. Dessa forma, no momento de indicar o nível de maturidade para cada questão no software de avaliação SAGE, ele deverá analisar se a nota dada para o processo macro será a mesma para todos os processos relacionados a ele no instrumento de avaliação. Em relação à avaliação dos fundamentos relacionados aos processos, devem ser seguidas as orientações que constam na nota técnica do Melhores em Gestão, com especial atenção aos seguintes pontos: a avaliação da etapa P, a pontuação do aprender, orientações específicas para o entendimento de algumas questões do instrumento de avaliação e como realizar a análise do pilar C do PDCL. Essas orientações constam, então, na nota técnica e devem ser observadas. Em relação à avaliação do fundamento geração de valor, sobre o fator relevância, a análise dos resultados relevantes para um grupo de resultados deve ser realizada pelo avaliador, mesmo que a organização apresente somente alguns indicadores. Para isso, o avaliador deve dedicar boa parte do seu tempo à preparação da visita, ou seja, analisar as características do setor de atuação da organização, seu modelo de negócio, suas estratégias e a correlação destas com os processos da cadeia de valor. O avaliador, durante os primeiros contatos com a organização, pode solicitar eventuais resultados faltantes. Como eu mencionei, durante a análise prévia, sentindo falta de indicadores, pode e deve ser feito este contato até para otimizar a própria visita. Além disso, durante a visita, ele deverá receber outros resultados relevantes que forem sendo identificados. Deve ser estabelecido um prazo para esse recebimento durante a visita. Em relação ao fator melhoria, se algum resultado relevante não apresentar série histórica por ter havido descontinuidade em algum período, ainda assim ele será considerado na avaliação de melhoria. No entanto, se ele advir de um indicador recente, não será avaliado no fator melhoria, ou seja, a candidata não será penalizada por haver melhorado seu processo com a criação ou modificação de um indicador de desempenho, devendo mesmo não ser considerado para a avaliação desse fator. Quando a candidata apresentar somente 3 períodos de tempo, ainda que apresente justificativa convincente para resultados desfavoráveis, ausência de melhoria, e aceita pelo avaliador, a melhoria será considerada desfavorável. Caso a organização tenha apresentado uma série histórica mais longa, o avaliador, analisando os outros períodos, poderá considerar a melhoria como favorável, se a justificativa estiver coerente e fundamentada. Em relação ao fator competitividade, a origem do resultado do referencial comparativo para avaliar a competitividade deve ser informada e deve ser coerente com os critérios de definição de pertinência, ou seja, caso não exista uma correlação clara entre os critérios para a seleção dos referenciais comparativos, presentes normalmente no processo de benchmarking ou sugeridos pela própria visão, com os referenciais apresentados para avaliação da competitividade, os mesmos não devem ser considerados.
Caso não sejam informados critérios de definição de pertinência, o avaliador deverá julgá-la com base no perfil, em outras informações existentes e na sua própria experiência. Em relação aos referenciais comparativos, o avaliador deve primeiramente entender no que a organização quer ser competitiva. Essa definição pode estar na fala do principal executivo ou destacada no plano estratégico da organização. Em relação ao fator compromisso, os principais RPIs esperados são aqueles provenientes da tradução das necessidades e expectativas das partes interessadas, sendo que, caso não se identifique essa correlação de forma explícita, os mesmos deverão ser analisados e decididos pelo avaliador, considerando o perfil da organização, assim como os processos identificados e priorização das partes interessadas, e tradução de suas necessidades e expectativas em requisitos. O avaliador poderá utilizar de sua experiência, independentemente da citação ou omissão dos mesmos pela candidata. O fato de um resultado ser avaliado com RPI não obriga a sê-lo também com referencial comparativo e vice-versa. Outros aspectos importantes para a avaliação: a questão da governança. Esse tema deve ser bem explorado durante as entrevistas. Para isso, devem ser consultados os critérios do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC. Em relação às unidades autônomas, um ponto importante é avaliar o desdobramento das políticas corporativas nas unidades autônomas. Isso muitas vezes não tem ficado claro. Nota técnica da gestão para a transformação. Utilizar o documento para refletir os elementos relacionados a este conceito no diagnóstico do Melhores em Gestão. Este documento consta na página de documentos do avaliador, como informado anteriormente. E nota técnica e demais documentos do processo. Deve ser lida com atenção a nota técnica, bem como o manual da banca avaliadora e demais documentos disponibilizados. As dúvidas técnicas poderão ser esclarecidas com o orientador da banca avaliadora e, no caso de dúvidas relacionadas ao processo de avaliação, com a equipe do Melhores em Gestão. Bom, eu gostaria de agradecer a todos que estão assistindo este módulo de avaliador e agradecer também pelo interesse em disponibilidade em contribuir com a nossa causa na melhoria da qualidade da gestão das organizações. Nos vemos no ciclo de 2020.